Começando um vídeo diferente hoje aqui. Como assim? Nós estamos agora, no desafio nosso rumo a 100 contratos nesse mês. Graças a Deus a gente já passou dos 70 e poucos contratos fechados. No final do vídeo aqui eu vou mostrar para vocês o nosso dashboard, as metas que a gente analisa, etc. E hoje eu tô indo para nossa cidade, uma cidade vizinha que é Jaguaruna. Você talvez que esteja acompanhando esse vídeo e não seja aqui de Santa Catarina, gostamos tanto da nossa cidade que nós temos aqui dentro do nosso escritório um quadro com os limites territorial da nossa cidade, que é Jaguaruna. Nós temos aqui em Tubarão. E aí, Guizão? 100%? Vou para nossa terra hoje, cara. Pois é, Jaguaruna é onde o Marcos a gente cresceu, e viveu. Ele sempre fala que tem mentorado assim, não, cara, minha cidade é muito pequena, tem 50 mil habitantes, eu não sei se eu vou conseguir crescer, cara. 15 mil habitantes, né? Eu acho que talvez, na real, quando a gente começou tinha 12, 13, hoje tem uns 15 mil habitantes. Eu quero mostrar para vocês onde a gente trabalhava, onde eu e o Guilherme começamos, cara, a idealizar o nosso negócio, enfim. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês disso. E no final eu vou atualizar, como é que a gente está em relação a essa meta, esse grande objetivo nosso. E esse é o jogo, cara, esse é o jogo. Então, eu tô indo para lá agora, pegar o carro, em torno de uns 30 minutinhos daqui. Então, tô indo lá. É isso aí, acima. Ó, turma fazendo acontecer. Fredão, esse cara aqui é o 00. E aí, Fredão? Tá esperando o cliente em carro aí já? Clientinho novo. Compartilho agora para Jaguaruna, visitar já meus pais. Aqui é o hall de entrada, Tem que visitar meus pais lá hoje. Eu já vou aproveitar para mostrar onde a gente trabalhava, nosso escritório que a gente ficava lá trabalhando, que na verdade é o escritório do meu pai. A gente ficava lá, uma salinha, planejando, etc. Hoje, graças a Deus, a gente está aí com 70 colaboradores, estamos com 600 clientes ativos, mais de 600 clientes ativos já. Vamos bater 1000 contratos, se Deus o Senhor quiser, nesse ano, dezembro desse ano, então, bora pra cima. I've been at it on the low, trapping out of where I live. I can see the leaders doing, let's be talking plans and maybe seeing you. Pull up on you, let me scoop. Bora lá, turma. Então, enquanto eu vou tocando aqui, cara, eu vou indo para o meu destino, eu quero trazer para você aqui, se eu puder compartilhar, 5 dicas, cara. 5 dicas em relação ao que você tem que, o que você precisa de fato para ter uma operação que cresce, que escala, que tem resultado. Querendo ou não, nós estamos já em torno de 6, 7 anos, nesse mercado. Passamos por vários momentos, que foram modinha no mercado, dropship, lançamento, enfim. A gente está compartilhando conteúdo para donos e donas de agência, ou de urgência, ou de quem quer entrar nesse mercado. Eu quero trazer aqui 5 insights, cara, 5 dicas enquanto eu estou indo caminhando para lá. Esses 5 dicas, eu vou trazer a primeira, que é o seguinte, cara. Você precisa ter intensidade. Como assim, Marcos, intensidade? Vamos lá. Por mais que nós somos bem jovens, temos uma operação recente também, somos bem jovens, nós temos um volume de intensidade muito grande, em horas trabalhadas. Então, às vezes, você conhece uma pessoa que tem o dobro da minha idade, esse cara trabalhou uma média de X horas dia, de exemplo, 4, 5 horas dia, ou mais que isso, enfim. E no final, a minha média que é de 12, 14 horas dia, faz com que, às vezes, em 10 anos, com o tempo curto que eu trabalhei, eu consegui produzir mais em hora trabalhada do que aquela pessoa que tem, às vezes, o dobro da minha idade. Porque é muita intensidade. E além disso, não é só intensidade por intensidade, mas um trabalho inteligente. Então, o primeiro ponto, cara, quero dizer pra você, você precisa ser intenso. O primeiro grande hack é esse, cara, ser intenso. Você precisa ser intenso. O segundo ponto que eu vou trazer pra você aqui é você, cara, investir muito em educação. Você estudar muito. Na escola, nunca fui o cara nota 10, muito menos o nota 7. Me considero uma pessoa que sempre estudei, assim, as coisas que sempre que eu me coloquei à disposição, eu sempre tentei aprender, entender. Eu não era o 10, não era o 7, eu 8,5, 8 na escola. Mas em contrapartida, eu sempre entendi que o resultado que eu não tenho no momento é fruto do conhecimento que eu não adquiri. E parece ser meio coach isso, mas, cara, vamos lá. Dono da CIMED, João Adib, o cara tem faturamento de bilhões por ano, 3, 4, 5 bi ano, eu acho. É óbvio que esse cara sabe coisa, entende de gestão, entende de N coisas que eu não sei ainda. E se eu soubesse, naturalmente eu conseguiria estar num estado semelhante, Então, cara, eu já vendi agência, criei agência do zero, escalei agência. Então, velho, se eu tiver que fazer mais 10 vezes o que eu sei fazer, eu tenho conhecimento para tal. Então, se eu tiver que, cara, vender minha operação e daqui a 12 meses eu botar 600 clientes ativos de novo, eu coloco, porque eu sei o caminho, sabe?
Então quando você começa a comprar acesso, quando você começa a comprar informação, atalho, você consegue, cara, ser o quê? Andar mais rápido, você consegue, cara, de fato conseguir um atalho, né? Encurtar caminho. Então, cara, você precisa ter sede de conhecimento. Quando eu falo de conhecimento, não é só comprar curso, cara, não é isso. Pô, comprar mentoria, não. Pô, cara, lê um livro. Tem livros, cara, que, pô, é a história de vida de um grande empresário, o cara construiu um império, patrimônio gigantesco, o cara levou 30 anos para escrever o livro e o cara condensou tudo que tem no cérebro dele num livro de 150 páginas, 200 páginas. E você às vezes não olha para isso dentro dessa perspectiva, sabe? Então esse é um ponto. O terceiro ponto, o terceiro insight que eu quero trazer para você aqui, cara, você precisa ter velocidade de execução. Eu falei muito sobre a intensidade, né? Só que a execução é outra, eu costumo dizer, né, cara? A execução é a mãe de todas as habilidades. Porque, cara, não adianta no final do dia você ter um puta planejamento, ter puta ideia, pô, massa pra caramba, cara. Todo mundo tem um monte de ideia aí. Mas tem a ideia, né, cara? Agora é difícil é você executar, botar a bunda na cadeira e fazer acontecer. Então, não adianta você, sonhar, que quero fazer, quero implementar isso aqui. Cara, porra, bota a bunda na cadeira, executa um plano que funciona e vai pra cima, velho. E aprende com o teu erro e etc, sabe? Então, esse é outro ponto que eu trago pra você, que é você ter velocidade de execução. Quarto ponto, cara. Você ter um negócio que flua, que funcione, você precisa ter cultura. Todo mundo fala dessa palavra bonita, cultura e tal, mas no fim do dia a cultura é o quê, cara? É o gerente invisível. Se você estiver ali na empresa ou não, a tua empresa, como é que ela vai se comportar? Ela vai continuar funcionando com você ali ou não? Ela vai estar performando? Então, cara, a cultura é o gerente invisível do teu negócio. Então, como as pessoas performam ou não, elas estando ali ou não, sabe? Então, quando você começa, cara, a entender que isso é relevante, e não é somente sobre eu tenho 10 colaboradores, 5, pô, nós estamos com 70, beleza? Mas, cara, não é somente sobre o fato de o volume de pessoas. A cultura ela tem que ser implementada quando você tem pouca gente, cara. Quando você não tem ninguém. Você definiu o que você quer pra tua empresa, mesmo que você tá sozinho, sabe? Ou você já ter clareza, cara, o que você vai fazer, como você vai fazer, para onde você vai, qual a missão do teu negócio. Cara, beleza, você quer fazer dinheiro, mas por que e pra quem? Todo mundo quer fazer grana, né, cara? Pô, mas beleza, mas por que e pra quem? Responde essa pergunta. E quando você tem a cultura clara, você vai contratar a primeira pessoa com um propósito real de onde você quer chegar, o que você quer fazer, como você quer trabalhar, o que você quer desenvolver. Porque todo mundo tem sonho. Eu sempre atuo muito, né, cara, com muitas agências, desenhando um planejamento estratégico, desenhando o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito. E a gente fica assim, o cara pega e fala no final da call, da mentoria, etc, comigo. Pô, Marcos, como é bom desenhar futuro, né? É bom, né, cara? Mas já desenhou o futuro dos teus colaboradores? Porque, cara, tem uma frase, né, que o melhor remédio para ansiedade é planejamento a longo prazo. Então, de fato, é isso, cara. Pensa na cultura da tua empresa, velho. A empresa não foi feita só para botar dinheiro no teu bolso, não, cara. A empresa ela foi feita para ser muito mais do que isso. Então, pô, cara, a gente ajuda, enfim, não precisa falar isso, né, cara? Mas a gente ajuda por centenas de projetos sociais, a gente, pô, todo mês, cara, a gente, centenas de cestas básicas que a gente distribui. A gente nunca mostrou, filmou, falou disso, mas eu tô falando disso, mas, cara, você tem que ter cultura forte. Quando teu time vê isso, cara, você se preocupa com o mundo, não somente com você mesmo, cara. Gerar transformação social, isso é foda. Então, você precisa ter isso. E o quinto e último ponto, cara, você tem um negócio que performa, que funciona, você precisa ter um direcionamento. Direcionamento, cara, hoje a gente passa por muitos momentos que a gente não sabe para onde vai, para onde vem, a gente fica ansioso, a gente não consegue, às vezes, ter a melhor resposta para tudo que acontece, cara. Então, pô, mas quem tem a resposta de tudo, cara, é aquele lá de cima. Então, cara, caminhe com Cristo. Não importa se você é protestante, se você é católico, se você não acredita em Deus, mas, cara, procure entender, saber mais sobre. Quanto mais eu aprendo a me relacionar com Jesus, com Cristo, mais as coisas têm mais clareza e mais eu consigo entender o que realmente está construindo, sabe? Que no fim do dia, o que eu construí como negócio junto com o meu sócio, enfim, não é meu. Cara, eu só administro, é dele, sabe? É de Jesus. Então, o quinto ponto é esse. E assim eu deixo aqui, né, os 5 insights de como você ter resultado aí, cara. Bom, essa aqui é uma das salas que a gente ficava. A gente ficava nessa sala aqui, show de bola. Então, cara, aqui, você tava eu, você tava o Guilherme aqui, a gente ficava por aqui assim. Então, cara, massa pra caramba, que a gente ficava. E aí aqui era onde a gente ficava todos os dias, né?
Era bem diferente, agora tá bem diferente, né? Mas a gente ficava aqui, cara. Geralmente ficava nesse lugar aqui. Aqui a gente sentava, cara, ficava discutindo N coisas, o que a gente ia fazer, como a gente ia fazer. No começo, principalmente, cara, a gente ficava só estudando, né? A gente vinha pra cá com em torno de uns 14 anos, cara. Uns 14, 15 anos a gente já vinha pra cá pra estudar, pra ficar vendo o que a gente podia fazer, etc. A gente ficava ali nessas duas salas, de fato, estudando, vendo o que a gente podia fazer, como é que a gente podia construir um negócio, etc. E hoje a gente, graças a Deus, a gente tem construído algo bem legal, bem relevante, né, cara? E muitas famílias estão com a gente tem gerado muita transformação social dentro da nossa cidade, da nossa região aqui, a gente está também, gerando emprego, renda. É assim que a gente vai impulsionar o Brasil para frente, né? Embora tenha mudado bastante, é ali que a gente ficava, cara, ali que a gente ficava construindo o sonho, o objetivo. Depois a gente foi daqui a gente foi, né, cara, para construir um outro modelo de negócio. A gente tinha uma agência full service, né? Nessa agência full service era 360 graus. A gente começou lá também com a agência pequenininha e tal, foi indo, construindo. Construímos um baita negócio, vendemos essa operação, passamos pelo primeiro M&A aí, né? Primeiro M&A oficial, vendemos uma empresa, cara, entendemos como é que funciona, como é que não funciona esse processo. Vendemos essa agência, uma agência full service, então, cara, tinha uma excelente estrutura, em torno de 50 colaboradores também. Tínhamos em torno de 450 metros quadrados de estrutura física, então uma estrutura bem robusta, a gente tinha produtora, tinha um monte de coisa. E a gente foi lá, vendeu essa operação e construiu o que a gente acredita hoje que é o futuro do mercado, né? Que é o que a gente chama de ad service, essas operações nossas nichadas, a gente vai abrir vários segmentos ainda. É só o começo, né, cara? Então, vou mostrar mais um pouquinho pra vocês aqui. Então foi aqui, cara, no escritório do meu pai, eu vinha com ele, geralmente pra cá, a gente ficava aqui, botava nossas bicicletas aqui dentro, ficava aqui atrás, a gente entrava por lá, enquanto ele atendia os clientes dele, enfim, né? Meu pai, ele é advogado, então eu acabava vindo pra cá, ficando aqui, e ficava aqui, cara, todos os dias estudando, aprendendo, vendo como é que a gente ia fazer essa parada acontecer. Eu achei também que eu seria provavelmente advogado, ou que seguiria, né, cara, a profissão que meus pais têm nesse momento. Então minha mãe é professora, meu pai é advogado, eu sempre fui induzido, né, a seguir, para provavelmente eu ser advogado também, continuar nesse processo. Eu acabei desviando muito disso, né, cara, empreendendo, criando esses negócios que a gente tem hoje. E, enfim, né, cada um tem um destino, esse foi o meu, graças a Deus. Estou muito feliz com o que a gente tem feito. Então foi um pouquinho para mostrar para vocês como é que era o ambiente onde a gente ficava aqui, tá? Então aqui, cara, que era o rolê dessa sala aqui que a gente começou a produzir, a desenvolver todo o processo. E foi aqui que a gente definiu o que a gente queria para nós, cara. E seguir esses 5 pontos, né? Com muita intensidade e velocidade de execução, comprando conhecimento, informação. Cara, acreditando aqui lá de cima, a gente conseguiu desenvolver um negócio legal. E eu quero depois, ao longo desse vídeo, né, não somente passar esses 5 insights, falar sobre quais metas que a gente está analisando nesse final de mês, nessa reta final de mês. Então um vídeo um pouco diferente do comum, né, nesse desafio rumo a 100 contratos nesse mês e rumo a 1000 contratos, que é o nosso grande desafio, né, nesse YouTube. O único objetivo desse YouTube é a gente alcançar 1000 contratos, por isso que a gente fez esse YouTube para documentar esse processo, 1000 contratos ativos da nossa agência. Bora pra cima! Vou pra tela do computador, mostrar pra vocês exatamente como é que a gente tá fazendo aqui, cara, pra analisar a métrica nesse final de mês, o que a gente toma de ação e atitude pra bater meta nesse mês ainda. Bora! Vamos lá, então, acabei de chegar aqui em casa, são 20 horas da noite agora. Eu quero te mostrar justamente o que a gente tá trabalhando, tipos de canais de aquisição que a gente gosta de trabalhar, o que a gente desenvolve, da onde que a gente mais traz receita hoje em contrato, né? Eu vou mostrar um pouquinho do nosso Data Studio, que eu gosto de analisar também, tomar a decisão de otimização de campanha via inbound, dentre diversos fatores. Então eu vou mostrar um pouquinho da minha tela aqui para você. Eu tô mexendo numa câmera aqui, que é aquela Osmo. Essa câmera aqui, ela, na hora que eu viro para a tela, ela dá uma bugada assim, ela não foca tão bem na tela, então se não ficar tão bom aqui, a qualidade da filmagem da minha tela específica, né? Eu sei que da imagem que tá top, mas da minha tela específica é por conta disso. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui, né? Quero que você entenda. A gente hoje tem alguns canais de aquisição. Um canal de aquisição que a gente trabalha, tá? É o canal de aquisição de social selling. A gente trabalha muito forte esse canal. Basicamente, todo mundo que se envolve, que curte nossos anúncios, que segue a gente proveniente dos anúncios que estão rodando, a gente ativa esse cara como se fosse um lead normal. Trabalhando todo um processo, toda uma cadência específica de ativações que isso gera em torno hoje de 20 a 30% dos nossos contratos fechados. Então esse é um canal muito forte. Nós temos hoje 12 alavancas comerciais. Dessas 12 alavancas,
8 são provenientes do inbound e 4 são outbound, tá? Certamente hoje o inbound representa em torno de 70% dos nossos contratos de modo geral, né? Eu conto o social selling como inbound, afinal, embora eu ative, né, mas é um reflexo das minhas campanhas ligadas, e quanto mais a gente investe em mídia naturalmente, mais a gente consegue se envolver, ter novos seguidores, pessoas se envolvendo com a gente, pessoas curtindo nossos anúncios. E essas pessoas, geralmente, que curtem, que seguem, proveniente dos ads, são leads que se interessaram pela narrativa que nós estamos entregando nos anúncios, que naturalmente são o perfil da nossa empresa de assessoria, correto? Vendendo a nossa solução, que é tráfego para imobiliária e tráfego, né, para ótica, perfeito? Então esses são os pontos que a gente trabalha. E nesse dash que eu vou mostrar para você, tem só os dados, né, de inbound, então não tem os dados de outbound, de ativação de social selling, de ativação de social point, outras alavancas que a gente utiliza, que a gente trabalha bastante, que são os embaixadores, né, que são pessoas que são referências no mercado, que a gente utiliza o perfil deles para fazer captação via ads, para a gente conseguir reduzir CAC. Então são tudo ações que a gente tem aqui dentro, que naturalmente fazem com que a gente tenha muito resultado, quando a gente fala de inbound principalmente, né? E acaba ficando fácil a gente fazer outbound também, que quando tens um inbound forte, você fazer outbound fica fácil. Por quê? Porque, poxa, é muito fácil eu falar que eu sou do McDonald's, nem fazer uma ativação em outbound. Pô, quem que não conhece o McDonald's? Né? Então, quando a gente é forte no inbound, dentro daquele segmento, fica fácil de fazer uma prospecção outbound também. Então, um ajuda o outro. Vamos lá. Então, vou mostrar para vocês aqui o que a gente gosta de analisar nas nossas campanhas, tá? Esse aqui é o nosso Data Studio. Então aqui, por exemplo, eu consigo mensurar e ver quais são os públicos que estão gerando mais MQL para mim. Então, por exemplo, esse aqui é um público que está funcionando muito bem para nós, ó. Lookalike, tá? De envolvimento 90 dias aqui, por exemplo, ó, de a cada 10 leads gerados está me gerando 50% de MQL. Então, um baita de um público aqui, tá dando muito resultado. Aqui só puxa os dados de inbound de campanha, consultoria, sem ser outras alavancas de embaixador, enfim, que a gente utiliza, tá? Aqui eu consigo ver os ads que mais estão gerando MQL também para poder olhar para isso. Aqui eu consigo ver como é que está a flutuação do CPA, tá? E além disso, eu quero mostrar para você também aqui, ó, cara, quantas reuniões a gente fez até o momento. Então nós fizemos 216 reuniões, tá? Temos 23,2% de MQL nas campanhas. Estamos batendo R$25 de custo por lead dentro do nosso modelo que a gente trabalha aqui, cara, de forma extremamente eficiente. Um dos nossos segredos é como a gente constrói a narrativa das campanhas e a estrutura delas, porque a gente tem um resultado bem baixo de CPA e alta escala, investindo não tanto quanto muitos players que rodam com CAC muito alto, CAC de 1.500, CAC de 1.000 e de R$2.000. Nós rodamos com CAC bem menor, porque a gente tem muita eficiência estratégica de campanha aqui, que é um dos nossos segredos do scale que a gente revela lá dentro do nosso programa de educação. Estamos com 79 contratos nesse momento, 79 contratos fechados. Hoje é dia 25, pode ver aqui, ó, dia 25 de setembro. E qual que é o grande lance? Nós temos sexta, sábado, domingo, segunda e terça para bater os 100 contratos, que é o objetivo desse desafio, né? Possivelmente a gente vai bater uns 110, porque, cara, seguir a média de 5 por dia, isso tá bem tranquilo, é bem tranquilo pro nosso volume, ainda mais na reta final do mês, que a gente sempre acelera bastante. Então aqui mostrando um pouquinho para você como é que funciona na prática as campanhas, como é que a gente gosta de fazer, porque muita gente analisa a campanha de inbound e sempre otimiza as campanhas pelo menor custo por lead, só que isso é um erro, você tem que sempre analisar pelo melhor custo por MQL. MQL é a taxa de qualificação de leads, ou seja, de a cada 100 leads gerados, quanto você está conseguindo tornar, exemplo, esses leads qualificados. Por exemplo, gerei 100 leads, 25 são qualificados, estão prontos para comprar meu produto, tem um faturamento ok, então tem 25% de MQL. De 100 leads gerados, você tem 25 leads do MQL, tem 25% de MQL. Então essa é a ideia. Então quando você começa a dominar e parar de analisar para custo por lead, mas olhar para custo de MQL, você consegue naturalmente otimizar melhor as campanhas, né? E não só depois otimizar só por custo por MQL, mas otimizar por CPR, custo por reunião, e depois, né, por custo por contrato assinado, né? Então depois você consegue dominar e todos esses dados da cadência completa, você consegue ser muito mais eficiente no seu processo aí de inbound, etc. Que a gente, cara, modéstia à parte, domina muito a parada aí. Então, cara, vai ser mais um mês muito bom. Vamos aqui documentando o desafio, vamos mostrar ainda alguns episódios de como é que a gente vai fazer esse fechamento de mês, como é que a gente vai fechar esse desafio nosso rumo a 100 contratos nesse mês aqui, de setembro. Então, cara, se inscreve no canal, deixa aqui seu like. Foi um vídeo que eu mostrei alguns insights que eu tenho, que eu penso, né, sobre negócios,
o que eu acredito também. Mostrei para você onde que a gente trabalhava aqui, né? Onde a gente começou a empresa e onde nós estamos hoje, que é o nosso escritório, que foi onde eu comecei o vídeo. Então essa é a grande jornada aí que a gente vai ter. E pra cima, cara, vamos pra cima que nós temos que bater 1.000 clientes ativos até dezembro desse ano. E além disso, né, bater nossa meta desse mês aí. Então, vamos com tudo.